Sejam muito bem-vindos. Eu quero apresentar para vocês a doutora Angélica. Ela é nutricionista. Olha, eu sou suspeita que eu sou fã número 1, uma pessoa com muito conhecimento. Estava falando antes de você entrar. Eu digo, eles devem dizer, nossa, ela só fala isso, mas é que eu tenho tanto orgulho. Às vezes a gente fala assim, tanta crítica, né? E eu acho que eu sou, então, muito abençoada, porque eu, honestamente, admiro muitos profissionais, muitos, inclusive, que estão aqui participando conosco, né? Então, é um prazer muito grande. A doutora Angélica é presidente também da Sociedade Brasileira de Fitoterapia, professora, nutricionista, tem atendimento clínico e essa pessoa super simples, como vocês vão ver, com uma didática fantástica e esse tema essencial, né, Angélica? Tão importante, que é falar sobre as questões aí, tantas alterações que as mulheres têm. A gente pôs o assunto menopausa, mas eu vou puxar um pouquinho até para o climatério, né? Sim, com certeza, não, com certeza, a menopausa. E aí você tem os piores dos mundos. Dentro disso tudo, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. E olha, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco. Obrigada eu, agradeço o convite. A gente já dividiu algumas mesas de discussão juntas, né? Então, é recíproco, né? A minha admiração por você e pelo seu trabalho. Acho que a gente tem que mais se unir, né? Enquanto classe, e o nutricionista, ele pode atuar em muitas áreas, ele está dentro de muitas áreas, isso é importante que a gente reforce sempre e fale, apesar de eu acabo dando aula para vários profissionais, não só para nutrição, para medicina, para farmácia, né, para fisioterapia. Então, são profissionais todos prescritores de fitoterapia. A gente acaba tendo, às vezes, uma forma de falar até mais ampliada justamente por isso, porque não é só o nutricionista, e é bom deixar isso claro também, que prescreve fito, né? Então, a gente tem, como presidente da associação, a Associação Brasileira de Fitoterapia, ela acaba dando aula e ajudando, né, na prescrição de todos esses profissionais. Né? Aliás, vou aproveitar e fazer um gancho daí. Que coisa linda, e eu espero que o governo atual realmente não retire essa conquista, são as práticas integrativas, né? Que envolvem hoje meditação, entre elas a fitoterapia no atendimento de saúde. Nós temos 29 práticas integrativas, né? A fitoterapia lá é uma delas, né? A BFIT, inclusive, tem um ambulatório dentro do Hospital Federal do Andaraí, que é um ambulatório que ela atende com fitoterapia, né? Eu coordeno um ambulatório, mas obviamente que também trabalho com nutrição, porque eu digo impossível um ambulatório coordenado por uma nutricionista que não fale de nutrição. Mas ele é um ambulatório de fitoterapia e a gente atende a Hospital Federal, né? Então, a gente atende a população de forma gratuita, é um ambulatório muito presente dentro das práticas integrativas. Então, quem quiser conhecer também, que não é do Rio de Janeiro, quando estiver no Rio, conhecer o ambulatório, será muito bem-vindo. Não, eu acho isso fabuloso, fabuloso, né? Eu falo que as coisas têm que funcionarem melhores, porque o nosso programa de saúde, as nossas experiências são fantásticas. Muitos países não têm isso. Então, a gente se põe muito para baixo, né? E é tão crítico. E, ao mesmo tempo, a gente tem que abrir também o coração e os olhos para ver as coisas boas que estão acontecendo, né? E essa é uma delas. Acho fantástico. Deixa eu aproveitar e dar um oi aqui para os professores que estão presentes. Tudo bem? O pessoal já dizendo top, top, professora Angélica. Beijos, corações. Sou fã número 1 também da professora Angélica. Muito legal, Dri. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Dá um coraçãozinho aí. Não poupe esses corações, gente, porque a gente está em abundância. E olha, salva a live, viu? Clica na setinha, manda essa live para os seus colegas, chamem outros amigos. Morrendo de saudade dos meus alunos todos queridos, que eu já vi que tem alguns que entraram aí. A gente fica nesse momento, né, do confinamento, se vendo muito no videozinho, mas pouco, né, faltando aquele abraço. É verdade, é verdade. Sabe que ontem foi aniversário do meu irmão
e eu fiz um almoço para ele, né? E foi muito estranho, porque era tudo nem abraço de aniversário, gente. Foi aquela coisa assim de, ai, mas eu tô morrendo de vontade de te agarrar. Mas tudo bem. A gente, como eu disse, eu até andei publicando isso, a mente no positivo, né? Nós não estamos em isolamento. Nós estamos protegendo quem amamos e as outras pessoas da sociedade. Isso é missão de herói, tá, gente? Não reclame, não, porque o que a gente está fazendo é lindo. Mas vamos ao assunto. Um minutinho antes. Eu tirei os comentários que me pediram, então vocês podem fazer, clica na perguntinha e faz a pergunta e eu vou traduzindo e passando para você, tá bom, querida? Ok. Por favor, vamos começar então com essa, setorizando talvez, né? Que alguns falam na perimenopausa, na menopausa. Explica pra gente um pouquinho, então, o que é esse ciclo, climatério, perimenopausa e menopausa. Na verdade, a menopausa é considerada a última menstruação da mulher. Então, a gente só vai dizer que ela teve realmente menopausa um ano depois da última menstruação. Então, às vezes, a mulher chega para você no consultório e diz assim, olha, eu tô na menopausa. Né? Na verdade, ela está no climatério. Começa um tempo antes, né, a perimenopausa, e ela se estende um tempo depois. Não se tem uma data certa, é muito variável. Antigamente falava-se que seria 50 anos, hoje já se fala em 55, que se estendeu um pouco esse ciclo, né? Então, que a menopausa está em média entre os 55 anos, que seria o dado exatamente do último ciclo, e pode começar entre os 48, 50 anos, se estender até 55. Então você tem aí aquele período que é longo, imagina, um período que você pode se estender dentro de várias alterações, né? Alterações hormonais que geram aí, que vão trazer vários desconfortos para a mulher, podem trazer vários desconfortos para a mulher, durante um período longo, um período de 10 anos. Onde você tem aí uma E assim, é interessante isso, né, da idade. Eu tenho recebido, não sei se isso é científico, mas eu tenho recebido mulheres jovens no consultório com queixas já de estarem, né, entrando no climatério. Mulheres de 40 e poucos anos já tendo suspensão de períodos menstrual e voltam a menstruar. Ainda não entraram na menopausa, mas já estão no climatério. Não tem que cuidar para não, né? Porque acontece que nós temos hoje um excesso de funções também destinadas às mulheres, né? E isso acaba gerando algumas alterações hormonais que muitas vezes não está exatamente no ciclo, né? Mas que podem sim, até quando você tem uma restrição alimentar muito grande, tudo isso pode influenciar no ciclo hormonal, né? Então é importante a gente poder diferenciar exatamente o que é um ciclo de climatério, que realmente vai começar a baixar a progesterona, vai baixar, né, os hormônios específicos. Tem um acompanhamento bioquímico, né, disso. Exatamente. Uma coisa que eu observo realmente é restrição alimentar severa, budismo. Isso vai alterar a questão hormonal também, né? Então é importante você fazer esse acompanhamento junto com o clínico, com o ginecologista, nesse caso, o médico responsável, lembrando que nutricionista não dá diagnóstico, não é? Então não é você que diz, eu elogio tanto esses convidados, gente. Que lindo dizer isso, que ótimo, porque que coisa horrorosa isso de nutricionista nem pode dar diagnóstico. Não, nos cabe apenas o diagnóstico nutricional. Então, qualquer outro diagnóstico, nós temos que ter um médico que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar e que vai dizer, olha, não, essa mulher, ela está no climatério, ou ela realmente passou o período de menopausa dela, ela já foi há um ano atrás, e ali está marcado o ciclo, né, ou estamos no ciclo. E aí você vai fazer o acompanhamento disso, né, é claro que o nutricionista tem que pedir exame, é claro que o nutricionista tem que acompanhar exames, mas ela tem que ter esse aval, né, esse acompanhamento junto com o profissional, o médico, que vai dizer, sim, estamos tratando disso. E aí, né, dentro disso, você vai ter, a gente tem hoje, eu posso te dizer que dentro da fitoterapia, talvez, o trabalho com a ginecologia, dentro da questão dos fito-hormônios, seja um dos mais bem aceitos dentro da fitoterapia. Muitas vezes é a primeira linha de escolha de muitos médicos. Às vezes o médico ele nem conhece muito fitoterapia, ele não é um prescritor assíduo de fitoterapia, mas ele consegue ver, até pela gama de trabalhos que a gente tem, publicações e na prática clínica, bons resultados, você acaba tendo aí uma aceitação muito boa para essas questões
relacionados à saúde da mulher, né? E a gente pode estender isso também para TPM, né? Não só para o climatério, mas na questão da saúde da mulher, os fitohormônios realmente são muito bem-vindos e têm uma resposta clínica muito boa, tanto na parte, né, de ação clínica, como na parte de embasamento científico. Então, você já consegue aí fazer uma discussão bastante interessante, com uma resposta clínica eficiente. Perfeito. Então, realmente, a fitoterapia tem importância nesse período, né? Oi, desculpa? Então, realmente, a fitoterapia tem uma importância bastante grande nesse período. Não, ela é muito interessante, porque assim, você tem, quando você trabalha com os hormônios sintéticos, aí você pode dar progesterona, pode dar estrogênio para o paciente, né? Você não, o médico, né? Trabalhar com a questão do hormônio sintético, se fala, né? E cada vez mais os estudos estão mostrando que a gente tem aí uma série de contraindicações, né? Que são vistas na literatura, né? E cada vez mais as próprias pacientes não querem. Né? Então, você, quando conversa, você diz assim, mas o nutricionista vai tratar a menopausa? Não, mas quando você está conversando com o paciente no seu consultório, você vai fazer uma boa anamnese, vai fazer um plano alimentar para ele, né? E se essa paciente já está entrando aí nesse ciclo do climatério, ela mesma vai dizer, olha, eu estou tendo aquele desconforto, eu não quero usar hormônio sintético. Perfeito. Eu não quero ir para isso, porque a minha mãe tem histórico de câncer de mama, ou porque na família eu tenho histórico de câncer, né? Cânceres hormônio dependentes. Enfim, porque se tem também uma consciência maior sobre o efeito colateral e o uso disso. E se eu tenho uma alternativa mais atenuante e que gera o resultado, por que não utilizar? E muito lindo isso que você falou e que ainda tem embasamento científico. Não é achismo, gente, né? Então, não, isso que é importante colocar. E como que a gente utiliza? Como é que agem esses fitohormônios? Então, e talvez por isso até que seja, né, o interessante, porque a gente tem hoje de ação e de suporte específico na terapia tradicional, o médico vai dar o hormônio sintético, o estrogênio, a progesterona, ou ele vai dar algum modulador de receptor, como a tibolona, por exemplo, que é um modulador de receptor de estrogênio. A fitoterapia, os fitohormônios, eles fazem as duas coisas, eles fazem modulação, né, de receptor hormonal, e ao mesmo tempo eles agem como esses hormônios sintéticos. Né? Então, normalmente, dentro, né, dos fitohormônios, a gente tem as saponinas esteroidais, que são as que mais fazem isso, né, as que mais têm resposta nisso. A gente tem várias, mas a isoflavona talvez seja, né, a isoflavona, a deisina, são as mais, a genisteína, as mais ativas, as que a gente vai ter mais resposta clínica. Eles vão fazer isso, eles vão se ligar aos receptores, né? Então vão estimular mais receptores beta no nosso organismo, que são os mais que estão presentes mais nos receptores de cânceres dependentes também, né? Então por isso que ele é um protetor para câncer, né? Ele é diferente dos alfas. E aí com isso eu tenho aí uma estimulação desses receptores, uma ligação, e eu tenho uma ação muito similar ao estrogênio e à progesterona, sendo que não é sintético, é um fitohormônio. E essa é a diferença, né, de ele não ser, então, né, ser sim um protetor, né, para vários tipos de cânceres hormônio dependentes, e não o contrário. Então, ele pode ser usado, por exemplo, para um paciente que tenha histórico de câncer de mama, ou um paciente que tenha na família essa ação, ou que seria contraindicado o hormônio sintético. E por isso que ele é uma boa frente de uso inclusive, para os médicos ginecologistas. Existe uma discussão entre o uso do termo fitohormônio e derivados vegetais similares a estrógenos. Como que vocês estão colocando isso na sociedade? São discussões, né? São discussões que, na verdade, a gente está falando a mesma coisa. Exato. Porque o fitohormônio, ele tem ação semelhante. As saponinas esteroidais são fitohormônios. Tá? Na verdade, nem todo o derivado vegetal, né, vai ser um fitohormônio. Eles discutem que como nem todo núcleo esteroidal, nem toda planta vai apresentar um núcleo esteroidal, não seria caracterizado como hormônio esteroidal. Sim, mas tem uma diferença entre os receptores, moduladores hormonais e fitohormônios. Certo. Então, você consegue ver essa diferença na planta, justamente porque nem toda saponina é esteroidal também, né? Vai ter esse núcleo. Então,
Na verdade, quando você fala, você pode utilizar até o termo modulador e receptor para todos, mas nem todos vão ser fito-hormônio, né? Eu gosto mais de usar o termo fito-hormônio, sinceramente. Eu acho que ele ainda é a planta principal, digamos assim, quando a gente trabalha com fitoterapia contemporânea, que é o que a gente faz na Bifit, né? Você nunca trabalha com uma planta isoladamente, então você vai fazer combinações de plantas. Então, nossa planta principal, nesse caso do paciente menopausado, sempre vai ser um fito-hormônio. Então, depois você pode até utilizar como plantas secundárias, adaptogênicos, moduladores, mas a planta principal vai ser um fito-hormônio nesse sentido. E é importante lembrar, né, e falar que esses receptores estimulados nesse momento não são os receptores alfa, e sim os receptores beta. E essa é a diferença entre um fito-hormônio e um hormônio sintético. Tá? Porque a gente diz, olha, é contraindicado o uso de hormônios sintéticos para ter, né, reposição hormonal sintética para a mulher que vai ter aí um ciclo, já um histórico de câncer. Por quê? Quando a gente tem, né, que é aquele sistema chave-fechadura, que é antigo, né, que os alunos com certeza se identificam, né, aquele sisteminha chave-fechadura que eu tenho a abertura certinha para entrar. Isso é, né, quando eu tenho um receptor e me liga essa chavezinha nessa fechadura exatamente igual. Os hormônios, né, sintéticos, eles se ligam, né, e eles estimulam os receptores alfa. Os receptores alfa apenas. Então, ele vai lá e estimula na mama, no útero, então nos tecidos hormonais, né? Ele vai lá e estimula esses receptores e tem a ligação. O fito-hormônio, ele não estimula alfa, ele estimula beta. Então, ele vai, a partir do momento que ele estimula beta, ele vai desestimular alfa. Então, ele vai estimular um mais e acaba inibindo o outro, né? Lembrando que os cânceres hormônio dependentes se ligam a alfa. Então, quando eu estimulo o beta para ligar o fito-hormônio e desestimulo a alfa, eu tenho aí uma proteção, então uma prevenção. Por isso que se fala também que uma soja, né, um trevo vermelho, o trifólio, eles vão ter aí também serem protetores. Né, de câncer. E é bem legal essa explicação, porque muita gente tem o preconceito e a história do mito da soja causa câncer. Muito legal essa sua abordagem. Quando eu começo a falar da soja, né, quem trabalha, não só eu, mas quem entrar conosco lá no trabalho da Befit, quando a gente começa a falar de soja, a gente diz assim, olha, gente, ninguém tá estimulando o consumo de soja transgênica, não é isso. Não, né? Quando a gente... E outra, eu até coloco isso às vezes, gente, cuidado, a base do batom que a maioria das empresas utilizam vai milho ou soja transgênica. Então, até na nossa maquiagem tem só arroz, é transgênico, soja, milho. Então, assim, eu não estou dizendo, não estou nem entrando no quesito transgênico, porque é um pouco mais grave. Há uma tendência, e eles afirmam, eu não estou falando nem do fito isolado, né? Eu estou falando quando eu dou aula de compostos bioativos e alimentos funcionais e vou falar dos componentes da soja, a reação é unânime na pós-graduação. Mas, professora, soja não pode ser consumida, não pode. Aí eu fui acostumando com esse argumento e vi profissionais, colegas nossos, realmente afirmarem, né, que não pode consumir. E não é bem assim que a coisa funciona. Não é bem assim, né? Primeiro que quando a gente está falando em fitoterapia, a gente está falando em um insumo, né? A soja, a gente tem uma padronização de 40% de isoflavona, essa que a gente vai utilizar. Né? Isso vem com laudo, normalmente não é, a maioria dos nossos insumos hoje são importados, nem são nem infelizmente, né? Porque eu sempre digo isso, infelizmente, porque apesar da nossa grande biodiversidade, sim, 90% dos nossos insumos, ou até mais, são importados. Então, hoje quando você fala em fitoterapia e quando você fala da soja, 40% de isoflavona, a gente não está falando, né, de uma soja transgênica, isso você pode conferir, inclusive, em laudo. Então, é diferente de estimular. Olha só, a Doni perguntou quais os sintomas, fora a suspensão do ciclo. Obrigada pela sua pergunta, querida. Realmente... São muitos, né? São muitos e eles não são animadores. Não são animadores. Normalmente, o mais comum e o mais tradicional é você falar, aquele fogacho, aquele calor superior que a mulher vai sentir, que normalmente ela começa na parte superior do corpo e que dá frio nas extremidades. Então, é um calor para cima do corpo e um frio para baixo do corpo. Isso normalmente acontece à noite, a mulher tem uma queixa maior
durante o sono, mas pode acontecer em vários momentos do dia. Tá? Esse talvez seja libido, dor no talvez ato sexual. exatamente. Mas você vai ter aí, como falou, você alteração de libido, isso é muito comum, né? Ressecamento vaginal, tônus vaginal vai ter. O ressecamento da pele é muito comum, então você ter esse ressecamento também. A baixa de estrogênio, ela vai causar também descalcificação óssea, então tem uma propensão maior à osteoporose, sem contar os sintomas emocionais, né? Então, que você vai ter aí depressão, ansiedade. Uma depressão leve, né? Uma tendência maior a ter uma depressão, uma ansiedade. Tá? Tem estudos mostrando que o peso ele aumenta em média 0,8 gramas por quilo de peso por ano quando a gente entra nesse ciclo do climatério. Olha que triste isso, gente. Então, além de você diminuir a libido, causar ressecamento, né, de pele, ter tendência à osteoporose, você ainda por cima aumenta de peso. Então, realmente... Eu li um artigo, inclusive, que eles aplicavam alguns inibidores de substância P, enfim, relacionados à dor muscular e dor nas articulações em mulheres menopausadas, disso ter sido intensificado. Sim, sem dúvida. Justamente por isso, a estrogênio, estrogênio e a progesterona, eles são protetores, né? Também protetores ósseos, né? Cartilaginosos e tudo mais. Então, você acaba aí, essa redução, né? Essa redução hormonal, ela é bastante presente, drástica, ela vai trazer aí muitos retornos. A gente pode trabalhar com a fitoterapia na prevenção, inclusive. Né? Começar a trabalhar mais cedo. Angélica, eu ia colocar isso. Eu acho que está na hora da gente, da área de nutrição, e eu coloco muito isso nos meus cursos e na pós, do nutricionista voltar a se apropriar da prevenção e promoção de saúde. Perfeito. É importantíssima a terapia, a tratarmos os sintomas e sinais, auxiliarmos quando manifesta a doença. Mas a gente precisa retomar a prevenção e promoção e agir antes. Exato, e a gente tem plantas que são ótimas para prevenção, que a gente tem a Angélica sinensis, por exemplo, que eu brinco com os meus alunos, sempre diz que eu adoro falar de angélicas, eu não sei porquê, né? Mas a Angélica sinensis é uma planta que na medicina chinesa, por exemplo, ela é dita como a planta da mulher. Então, ela é uma planta para trabalhar a prevenção, né, muito bem. Ela tem uma afinidade para os receptores hormonais também, né? Mas ela tem, é bom pensar nisso, né? Planta medicinal, ela nunca é uma coisa só, ela não se liga apenas a um receptor, né? Exato. Ela tem aí um fitocomplexo, então uma combinação de complexos presentes nessa planta, né? A lignostinina que tem ali presente na Angélica sinensis, que é a padronização dela, necessariamente é em lignostilide, ela vai ter uma ação muito interessante também para o ciclo feminino como um todo. Então, prevenção é fundamental também nesse caso, né? Então, é uma planta bem legal para pensar em prevenção. Muito legal. A Planeta Delícia, além de dizer que é sua fã, ela comentou do uso da amora e isoflavonas. Isoflavonas a gente já comentou um pouquinho, né? A isoflavona está presente principalmente na soja, né? No trevo vermelho, ela está bastante presente também, mas a padronização maior que a gente tem para utilizar como fitoterápico hoje é na soja, né? O trevo está padronizado a 8% de isoflavona, a soja a 40%. Então, você já consegue, né? Só nisso você já tem uma questão maior para prescrever a glicine. Agora, a amora, né, apesar dela ter uma ação bastante, às vezes, relatada, de uso popular, ela não tem tanto estudo assim, né, do uso dela, principalmente para fogacho, se fala bastante, né, de usar as folhas da amora para fogacho. E na minha prática clínica, eu posso dizer que eu também não tenho tanta resposta assim com o uso dela. Às vezes o paciente... Eu ia comentar isso, nada como falar com quem entende realmente. Eu não tenho resultados bons, e aí eu fui, como eu fiz uma apresentação mais sobre alimentos funcionais num congresso, o palestrante falou tanto da amora, e eu fui procurar literatura para dizer assim, bom, eu estou fazendo alguma coisa errada, deixa eu estudar concentração, deixa eu me atualizar. Eu não achei nada que corroborasse, que eu dissesse assim, com tanta coisa que funciona, digamos assim, bem estruturada já, não me convenceu
o uso da amora ainda, tá, gente? Eu tô... Exatamente, a gente está sempre, né? Os Isso, estudos estão graças a aí para Deus, está em fazer contínuo. Olha o que eu comentei, a gente tem que estar sempre se atualizando. Mas eu, Exatamente. particularmente, não uso. Eu acho desperdício de talento. A gente tem que focar naquilo que está bem já definido, que tem um controle. E mesmo assim, fitoterápicos, eu sempre gosto de dizer isso, ele, como remédios, inclusive, ele responde individualmente. Né? Não posso afirmar cura, nem... Não é assim que se usa fito, né, Angélica? Não mesmo. Fitoterapia, eu sempre, as pessoas me perguntam assim, olha, me passa uma fórmula para tal coisa, uma fórmula para tal coisa. Eu digo, olha, não existe. É que nem dieta. A gente passa a dieta pronto? Não passa, né? Então, fitoterapia também não é receita de bolo. A fórmula aí ela vai ser adaptada para cada paciente, ela é individualizada, né? Então, às vezes, uma combinação tem muito mais posta do que uma planta isoladamente. Isso a gente vê já na literatura, inclusive. Antigamente, os estudos de fitoterapia, né? Já estou nesse caminho há um tempo, a soja, que a gente falou aqui, né, hoje, o glicinimax, eu tenho padronizado em isoflavona, mas ela não tem só isoflavona, ela tem flavonoides, ela tem aí várias outras coisas, então, ao mesmo tempo, ela pode contribuir aí para essa menopausa, para essa baixa da libido, para esse desconforto gástrico, então, será que precisa tantas plantas assim? Isso é importante a gente lembrar e falar, até porque hoje o grau da fitoterapia ela vem crescendo muito, isso é ótimo, isso é muito bom. Né? Mas a gente também tem muito hoje lançamentos novos no mercado de fitoterápicos, de padronizações novas. Então, se eu começo a colocar muita coisa nessa fórmula, super padronizado, aí daqui a pouco a fitoterapia ela se torna inviável. Eu não tenho mais um paciente que tenha condições de pagar essa fitoterapia. A gente tem que lembrar disso também. Inclusive, eu tive um caso de um paciente que veio com essa queixa. Ele dizia que tomava 20 cápsulas por dia de fitoterápicos. Além do gasto financeiro, isso deu um desconforto psicológico. Ele, Vanessa, não é possível. Tá bom, inclusive era um caso de menopausa, ela disse, tá bom, que eu preciso emagrecer uns 3 quilos, mas assim, eu passei a minha vida fazendo exercício, me cuidando, eu preciso de tanta cápsula. Então, a discussão dela foi justamente essa, natural ou não, eu preciso de tanta cápsula, muito boa essa ponderação. Lembrar que você pode fazer com menos, né? Aquela história que a gente fala na gastronomia, né? Que é menos é mais, na fitoterapia também. Perfeito. Muitas vezes menos é mais. Se a gente souber usar direitinho e fazer a combinação correta, não precisa tudo isso, né? E isso é importante. Eu tenho que avaliar sempre a dieta, né? E não adianta, a pessoa tem vários fatores inflamatórios, oxidativos, e não corrige essa educação alimentar, essa questão fisiológica, não pode querer compensar. Eu queria só complementar da amora, que eu tenho, porque as pessoas utilizam muito a amora na forma de infusão, né? Na forma de chá. Um chá medicinal, né? No caso, uma infusão das folhas da amora. Como a fitoterapia, a BeFit, ela trabalha bastante com fitoterapia contemporânea, que tem um embasamento na medicina chinesa também, então, a gente acaba pensando, a menopausa ela é um quadro, né, que dá para avaliar dentro da medicina chinesa também. E esses fogachos, eu tenho uma resposta muito melhor para o paciente, que é quando se utiliza a amora, é utilizar a infusão das folhas de sálvia com hortelã. Tá? Porque a gente tem aqui os óleos essenciais, refrescantes, o mentol, o geólito ali presentes, então eles conseguem ter uma... O paciente, às vezes, chega usando a amora, fala para mim, olha, né, doutora, a amora não teve... Eu estou usando, mas não tenho resposta. E aí eu utilizo as folhas da sálvia com hortelã, ensino a fazer um chá, uma infusão, né, dessas folhas, e o paciente tem uma resposta muito boa para os fogachos. Aí é um complemento da sua prescrição. E aí isso a gente entra na questão do preço também, né? Porque às vezes você quer colocar tudo numa cápsula, mas você pode fazer uma parte numa cápsula, outra parte numa tintura, outra parte num chá medicinal. Então você aí consegue fazer, também utilizar um pouco da nutrição, né? Que é a questão das preparações extemporâneas, que são a preparação que o paciente vai fazer
quando ele se dedica a fazer aquilo, também é um cuidado, um autocuidado que é importante. Então, parte da sua prescrição pode ser na forma de chá. Perfeito. Inclusive, assim, a gente vê muito uso da canela também sendo associada, e eu gosto sempre de lembrar um certo cuidado de todos os fitos, mas ao uso da canela indiscriminadamente nessa questão de controle de peso, por conta dos níveis sanguíneos de glicose, pressão, as associações que estão aí presentes, né, Angélica? O uso de medicamento, né, é importante, a gente fala, né, não existe bom para tudo nem mal não faz, essas também são falas para fitoterapia, né? Então, não existe chazinho bom para tudo. No Rio Grande do Sul a gente tem muito disso, né? Eu lembro, pelo menos da minha época. Muito, até avós, né? Isso aqui é bom para tudo, minha filha, né? Não é bem assim. Eu digo que alguns estados do Brasil têm a cultura muito forte dos chás. Isso é muito legal e tem que ser resgatado. Mas cuidado também com as associações e esse uso indiscriminado. Muito legal essa ponderação. Eu não entendi. A Margarete perguntou, e desculpa, Margarete, talvez a gente tenha fugido do time. E o abacate, pode? Pode. Agora eu não entendi o que ela quer. Pode, aliás, deve. Abacate é ótimo. Porque ele tem uma associação com ácidos graxos muito bons. Abacate ele é ótimo aí, inclusive em neuronutrição a gente utiliza muito o abacate. Mas não tem estudos dele específicos na menopausa, tá? Se é essa a pergunta. Específicos para menopausa, a gente não vai encontrar o abacate como sendo uma escolha, né? Principalmente na fitoterapia. A prevenção pode ser iniciada em que idade? Olha, eu digo que a vida inteira. A gente pode prevenir, mas efetivamente utilizar a fitoterapia, eu imagino que 40 anos, 35, 40 anos, a gente já pode começar a pensar nisso, em saúde óssea. Eu ia comentar um pouco isso, quando eu estava no Instituto de Sono e estudava ritmo circadiano, eu tive muito contato com publicações e alguns pesquisadores de metabolômica, proteonômica, enfim. E uma coisa que eu aprendi em metabolismo é que esse imprinting se dá eles têm 3 times, 2 anos, 8 anos e 30 anos. 30 anos, assim, gente, não é de ontem para hoje. A curva começa assim, né? Ela começa a descer. Por isso que a gente chama de prevenção. Nós que acabamos sempre cuidado que tudo é um equilíbrio, é o que eu comentei, tem que ver os fatores que aumentam esse desequilíbrio, porque, por exemplo, você entra na menopausa, aí você sabe desses riscos, passa a ser sedentária, passa a ter uma alteração alimentar, ganhou peso por causa da menopausa. Não, a menopausa alterou o ciclo apetite e fome, a sua percepção muda e você também passa a consumir mais. Então, aí é dieta, é controle alimentar, Por isso que é extremamente importante uma correta, eu digo, a correta anamnese, né? A correta utilização com o paciente é fundamental, até para você identificar realmente aonde que está acontecendo isso. Isso não é fazer diagnóstico, isso é fazer correta, né, intervenção ali e rastreamento, né, com o paciente. Perfeito. Porque às vezes você tem que ir para outro caminho antes. E às vezes fazendo esse rastreamento e controlando os fatores ambientais e a dieta entra, né? Você diminui o uso do fitoterápico. Ele passa realmente a ser pontual naquela intervenção, né? E não milagroso, como muita gente propõe. Sensacional. A Val está perguntando sobre a Dioscorea. A Dioscória. Dioscória vilosa, né? É o iam mexicano, né? Que ele tem sim resposta. A gente tem a diogenina, que é uma saponina esteroidal, ela pode ser utilizada. Eu utilizo bastante. Tem uma planta que que talvez seja a mais usada e pensada, principalmente para os médicos, quando falam em fitoterapia, que é a Simicifuga racemosa. Né, que aqui, na verdade, há muito tempo já se trocou de nome para Quitéa racemosa, mas a gente continua chamando ela de Simicifuga. Eu digo, olha, é tão triste quando troca de nome, que a gente já decorou, esses nomes não são fáceis. A gente decora um nome e depois vem outro.
Mas a Acteia racemosa, que ela é mais utilizada. Mas ela lembrando que a Acteia, né, a Simicifluva, ela é exclusiva para prescrição médica, então ela não pode ser prescrita pelo nutricionista. E aí o que acontece é que a gente vai, né, quem trabalha muito em fitoterapia, vai procurando na literatura coisas que você tem, que você possa utilizar, muitas vezes até como substituição, né? Já que você não pode utilizar uma que seria muito interessante, que tem muito estudo. E aí eu tenho uma resposta clínica muito boa utilizando a glicinimac junto com a Dioscória vilosa para o paciente com fogacho, com uma resposta fantástica. A Dioscória, a gente, como eu falei, a padronização dela é em diogenina, que é uma saponina esteroidal, né? Como é a isoflavona, e a padronização dela de 8% de diogenina, junto com a de 40% de isoflavona, vai ter aí o rizoma dessa planta que a gente utiliza. Ela tem sim, eu uso bastante, uma resposta muito legal, tá? Pode ser usado sim, né? A Valéria pode utilizar que vai ter boa resposta. Perfeito, Val. Obrigada pela sua contribuição, viu? A prevenção com isoflavona, se pode fazer prevenção com isoflavona? Pode fazer prevenção. Lembrando que prevenção nunca é dose efetiva, né? Isso é interessante de se falar. Os estudos, né, e na prática a gente vê isso também, né? Que você vai utilizar aí em torno de 40 a 80 miligramas de isoflavona. Então, de isoflavona, quando a gente fala no extrato 40% de isoflavona, aí você faz a conversão, a gente vai ter aí de 100 a 200 miligramas do extrato para utilizar. Eu estou falando em prevenção, eu não vou colocar a dose máxima, eu vou colocar uma dose mínima do paciente, né? Não é necessário. Quando eu adiciono aí e combino ela com outras plantas, não tem porquê mesmo utilizar a dose máxima. Aí eu posso utilizar até um trifólio, por exemplo, que tem uma quantidade de flavonoides bastante interessante, que é utilizado, inclusive, para modular ciclo hormonal na TPM. Então, se eu tenho uma mulher de 35 anos, é uma mulher que ainda menstrua. Então, o trifólio pratense, ela é padronizado em isoflavona 8%. Não é os 40% da soja, que já seria mais para uma dose efetiva. Utilizo o trifólio numa dose menor. E aí eu tenho também uma modulação aí de ciclo hormonal, que vai regulando, né, para preparar essa mulher, então, para a diminuição que ela vai ter aí a nível hormonal. Então, é interessante, sim, utilizar. Pode ser legal que você falou que pode ser feito um bom tempo antes, sempre, né? Mas a gente entender isso, eu acho tão fantástico, Angela, assim, eu tô, Angélica, com 49 anos. Até hoje eu disse, já tô com 50, e alguém me corrigiu, não faz diferença, mas tá bom. E eu sou técnica em nutrição, então desde os anos 80 eu estudo nutrição. Eu estou tão satisfeita com o que está acontecendo, eu acho que a gente está voltando para a prevenção, para essas questões do preparo, e entendendo que a gente não tem que aceitar esses sintomas como naturais. A gente entende, assim, isso é uma quebra de paradigma muito grande. Não, gente, a gente não tem que aceitar que ser mulher e chegar aos 50 anos é sofrência. Exatamente. Não, primeiro que a nutrição, ela é sempre prevenção, né? Eu acho que a gente tem que, antes de tudo, antes de ela ser tratamento, antes da gente trabalhar patologia, a gente trabalha, né, a prevenção com a própria alimentação, né? E também pode utilizar aí a fitoterapia como uma forma de prevenção. Então, né, na nossa profissão de nutrição, ela é linda por isso, porque a gente pode realmente trabalhar, né, da forma da prevenção. E sofrimento algum é normal, em nenhuma área, seja ela, né, hormonal, ou a mulher, ou o homem, né? Então, assim, a gente está falando aqui hoje de menopausa, mas a gente tem aí desconfortos hormonais também nos homens presentes, né? A andropausa também está aí, né? Sim. E eu acho que esses desconfortos, eles não são, a gente não pode encarar um sofrimento como, seja ele de que ordem seja. Não pode aceitar, né? Eu lembro que nem quem trabalhava com idosos, o idoso tem osteoporose. Oi? Isso mudou. Graças a Deus esse jogo aí mudou. Angélica, fala um pouco pra gente de uma coisa muito polêmica que eu vejo em repercussões, né, em ciência. Tem até artigos de revisão falando que não tem efeito, que é o tríbulos terrestres. O tríbulos, eu gosto muito, então. Então eu gosto também.
O Tribulus terrestre. O problema é que as pessoas leem uma coisa para algo e aí amplificam, e não é. Então, você vai me dizer hoje, Tribulus terrestres aumenta a massa magra para praticante de atividade física. Não, não, ele não faz, não vai fazer muito isso. bem lembrado, tá? A gente trabalha com esporte. Então assim, não, eu digo meta-análise mostrando que não, gente. Não vai fazer isso. Então, personalidade, repense. Eu digo assim, o máximo que ele pode fazer é te deixar mais animadinho para fazer atividade física, né? Então é isso e pronto. Então, pensar... inclusive tem artigos bem interessantes do Tribulus como antidepressivo. Claro que nós não podemos entrar no quesito depressão, hein, gente? É outra coisa que eu tenho um pouco de medo quando a gente estuda neuronutrição. São muitos fatores, né? Muitos caminhos. Quando se fala em depressão. Mas o Tribulus, eles são saponinos esteroidais, as padronizações, né? A padronização principal dele é em 40% de saponinos esteroidais. Então, por aí só a gente já vai dizer que ele vai fazer um papel, sim. Na minha prática clínica, que eu digo assim, olha, a gente, e eu já faço isso há muito tempo, né? A gente lê artigo. Eu acho que os artigos são fundamentais, importantíssimos, a gente tem que ter eles para embasamento, até para você dizer, não, olha, eu estou no caminho certo, está aqui, mas nada substitui, né? Ou como se dizia, né, Alex Botsaris, que agora está em Portugal, que é um dos meus mentores, eu digo assim, olha, ele dizia, né, a clínica é soberana, então essa fala não é dele, né? Ele já se falava nisso, e eu levo isso como um caminho para mim também. Na prática clínica, eu tenho uma resposta muito boa com Tribulus, tá? E aí, justamente isso, não use ele pensando em aumento de massa magra, mas para a mulher menopausada, ele tem uma resposta muito interessante, né? Para melhora da disposição da mulher menopausada, para melhora da libido, né? Para secura vaginal, então para melhora da lubrificação vaginal da mulher. Posso associar ele com o Lepidmeiene, por exemplo, com uma resposta clínica também muito boa. Então, são duas plantas que eu costumo utilizar como adaptogênicos. Lembrando que eu falei já aqui que a fitoterapia que eu trabalho é a fitoterapia que a gente chama de fitoterapia contemporânea, que não se usa monoterapia, se usa associação de plantas. Então, se eu pensar numa fórmula, por exemplo, uma mulher menopausada, onde eu vou colocar uma Glycine Max, uma soja, como uma planta principal, vou colocar aqui plantas secundárias, uma, no máximo duas, aí que vai trabalhar essa questão dos fogachos, ajudando também, daí eu posso pensar nessas outras plantas para isso. Vou colocar como adaptogênico, se ela trouxe para mim essa queixa de baixa de libido, de ressecamento vaginal, ou de baixa de disposição, eu vou colocar o Tribulus como um adaptogênico, ou o Tribulus ou a Lepidmeiene, que é a maca, né? Também é bastante polêmica nesse sentido, a maca peruana. Eu digo, desde que eu fiquei 5 dias em Lima, eu sou apaixonada pela maca peruana. Também, né? Isso é uma coisa que é interessante falar da valorização local para as coisas, né? Eu fui num congresso ibero-americano, que eu fui dar uma palestra em Lima, e 95% dos trabalhos apresentados eram sobre maca peruana. Então, a pessoa tem a valorização local do seu... O que você tem ali de biodiversidade, que a gente não faz aqui no Brasil, né? Que a gente não tem isso aqui. Então, infelizmente, eu tenho turma de pós-graduação em Manaus e Belém, há muitos anos, desde o antigo GF. E eu vou dizer uma coisa, uma percepção. Infelizmente, a gente tem, mas não por brasileiros. Porque quando você vai para lá, inclusive, eu ficava no Distrito Industrial, só tinha estrangeiro no hotel. Você vê japoneses, você vê finlandeses, americanos estudando toda essa parte de fitoterapia intensivamente e a gente desconhecendo, né? Muita coisa sobre... Então, assim, eles realmente visitam as tribos, visitam, cultuam, perguntam. Então, tem muita gente estudando nossas plantas. As nossas plantas, né? É um universo. A gente tem que aprender a não desqualificar o conhecimento popular.
né? Porque eu acho que isso é fundamental. É a partir do conhecimento popular que a gente vai desenvolver e vai aí procurar estudar e fazer as padronizações que todo mundo adora, né? Que você usa menos cápsula, isso é fantástico mesmo, mas assim, é a partir do conhecimento popular. Então, aprender a não desqualificá-lo é fundamental. Conhecer, valorizar, a gente tem tanta coisa do cerrado que agora está sendo foco de estudos, né? A Embrapa, inclusive, está desenvolvendo vários fitos a partir de plantas do cerrado. Eu estou achando isso sensacional. Quer dizer, são novos olhares, muito bom realmente. Mas que legal, assim. Agora fala um pouco para a gente. Então, vamos fazer uma recapitulação antes. Eu ia perguntar sobre os efeitos colaterais, mas vamos recapitular então sobre o que mais usa. Soja, né, Glycine Max, né, para os alunos que não pode colocar nome comum, tem que colocar nome científico, parte utilizada em marcador, eu sou chata nisso, né? Então, muito bom, que bom. Glycine Max, Glycine Marifólio pratensis, Dioscorea vilosa, que foi que a gente falou também, que é bastante utilizado. Pensaria nessas como as plantas principais. E aí a gente pode pensar como plantas secundárias que vão trabalhar aí essas questões. Angélica sinensis, né? A Angélica sinensis é muito bem-vinda como uma planta secundária e pode pensar nela até para prevenção também, né? Que aí a gente utiliza a raiz dela, né? Que é bem interessante. A menta piperita, a gente pode pensar nela para os fogachos, junto com a sálvia, então pode se pensar também. E aí, como adaptogênico, a gente pode já pegar esse gancho aqui final que nós fizemos do Tribulus terrestris, do Lepidmeiene, que é a maca, né? O Tribulus, acho que são... O ginseng também a gente tem bastante estudo, sabe? O ginseng como um adaptogênico, para pensar finalizar essa formulação. O ginseng, a gente tem estudos dele para melhora da lubrificação vaginal, também em mulheres menopausadas, né? E não são poucos os estudos nessa linha. Então, também é uma planta para pensar para esses distúrbios do feminino aí. Fascinante, Angélica, perfeito. Agora, antes que o Insta nos corte, finaliza, por favor, os efeitos colaterais. Sabe aquela tensão do tipo calma, não é tudo para todos. Não é tudo para todos nunca, né? É a bela história do bom para tudo e mal não faz, não funciona. A gente tem aí... procurar saber o tipo de medicamento que o paciente está utilizando, isso é fundamental, porque a gente vai ter interações medicamentosas. Se ele já faz uso de hormônios sintéticos, tem que conversar com o médico para ver essa troca, se for interessante, né, ser feita ou não. Aí tem que ter essa conversa com o médico que vai interagir, né, com esses medicamentos. Importante, se a mulher está em ciclo, a gente vai fazer... você quer fazer prevenção, ela está ainda num ciclo fértil, então, né? Se por acaso ela engravida no meio do caminho, isso é importante também. Mulher 35 anos, engravidar é normal. Então, muitas plantas, a grande maioria delas, são contraindicadas na gestação, na lactação, né? Algumas dessas plantas podem dar um desconforto gástrico no início do uso, então é importante tomar esse cuidado também, porque elas são, como eu falei, nunca tem uma coisa só, né? Muitas delas têm cumarina acaba interagindo com anticoagulante também, então se o paciente faz uso de anticoagulante, tem que ter aí uma conversa, entender mesmo o tipo de medicação que o paciente está fazendo. Então vamos lá, uma coisa que eu tanto bato, tem que ter conhecimento, porque só reproduzir receita não pode, não deve ser assim. Às vezes eu vejo em congresso, as pessoas colocam lá, eu uso isso, tal concentração, e põe um slide com aquela receita, e eu vejo os alunos repercutirem, reproduzirem isso nas suas consultas. Não, né, gata? Que bom. Ó, viu, gente? Ó, não é à toa que essa mulher é um fenômeno, e eu aproveito aqui para convidar vocês para o congresso. Vai ter um congresso, foi transferido, agora vai ser em agosto. E eu estou convidando todo mundo, viu? É imperdível. Você também venha, por favor. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, né? No PROD, 6 e 7 de agosto de 2021. A gente é congresso de terapias integradas da BFIT, então a gente não fala só de fito, fala de várias práticas integrativas, mas muito de fitoterapia, também de prescrição ortomolecular. Então, assim, Jorge Alonso, que você deve saber quem é, né?
Claro. Está convidadíssimo, estará presente no congresso da BFIT em 2021, que é o nosso pai da fitoterapia aí, né? Que a gente tem aquele livro, aquela Bíblia maravilhosa que a gente estuda pra caramba, a gente usa. É verdade. Dele. Estarei Então, lá, tá viu? Quero participar também. Vai ser um prazer e vamos ver se até a faculdade a gente consegue fazer aí uma parceria e convidar os alunos, porque eu sempre digo isso, gente, é muito bom a gente seguir pessoas que sejam referências naquela área de estudo. Nós não somos os melhores em tudo, mas a gente tem que seguir quem tem essa liderança para justamente entender que não se repercute protocolo simplesmente para todo mundo da mesma forma. Olha quantas considerações e que aprendizado delicioso. Obrigada, obrigada pelo seu tempo, querida. Você é demais, viu? Sou sua fã. Você é muito bom. Obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo para todos.